Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Hoje tem o nosso quadro no Divan da 316. Isso aí. E deixa eu ver se ele já tá por aqui, prontinho para poder falar com a gente. Nosso querido pastor, doutor Egnaldo Pinheiro. Pastor Egnaldo, bom dia, graça e paz, meu querido, bem-vindo mais uma vez por aqui. Graça e paz, Manayan, é um prazer, um privilégio estar com esta emissora maravilhosa, junto com o irmão e toda essa equipe da 316, e já ouvi aí o Brasil inteiro ligado, né? Que Deus esteja abençoando cada um dos nossos colaboradores, ouvintes, irmãos em Cristo Jesus também. Isso aí, o pastor Egnaldo, você está em Brasília agora, não é isso? Estou aqui em Samambaia Norte. Samambaia, é isso. Como é que tá o tempo aí, pastor? Tá quente? Porque aqui o negócio tá daquele jeito, hein? Quente pra dedéu. Começa a esquentar, e eu tô aprendendo com o tempo aqui, né? Porque lá no Rio é úmido, chove muito, né? Quando chega nessa época. Aqui não tá chovendo, aqui de repente dá aquela chuva e para. Eu vou pro trabalho, pego aquele sol, tava quente igual ontem, tava um calor, de repente o tempo virou. Agora há pouco tá tudo clarinho, bonitinho, achei que já passou um vento frio, falei assim, vai chover. Eita. Mas ainda não tem previsão de chuva até agora não, vamos ver na hora de sair pro trabalho. Eu sempre pergunto pro pastor Marcelo Santos, né, que faz o quadro com a gente à tarde na sexta-feira, o Universitários Missionários, ele é lá do Rio também, e ele disse que o pessoal do Rio de Janeiro ama o calor, né? Ama o sol, dia de sol, aquele calorão. Isso é verdade, pastor Egnaldo? Sim, o pessoal gosta muito do calor, vai pra praia, mas lá o calor é diferente daqui, pastor. É mesmo? Aqui é um calor seco, lá é úmido, né? É estranho, mas só estando pra ver. Esse clima aí de Brasília, realmente ele é mais seco mesmo. Nessa região eu fui fazer um trabalho missionário, já se transforma lá em Abadiânia, que é mais próximo daí, e eu fiquei assim me estranhei assim nos primeiros dias o clima, porque é um sol meio diferente. Sim. É um sol meio diferente. Até você acostumar demora um pouquinho. Isso aí. A primeira vez que eu usei protetor labial no calor, geralmente no Rio a gente usa no frio. E racha os lábios do dia aqui é no calor mesmo. Tá vendo aí? Mas são coisas do nosso Brasil, né? Isso é legal, as nossas regiões, a gente tem esses diferenciais. Bom, 10h09. Doutor Egnaldo, nós falamos um assunto extremamente importante semana passada. Eu confesso pra você que eu ouvi o podcast depois todinho e fiquei assim maravilhado com a nossa conversa, com o conteúdo que o senhor trouxe pra gente. Sobre o transtorno disruptivo de desregulação do humor. De desregulação do humor, isso. Tá vendo aí? E foi assim, um assunto muito legal, porque eu tenho convivido com algumas crianças assim de famílias que a gente conhece que demonstra ter esse transtorno, e foi um assunto assim importantíssimo para mim, principalmente, e a gente recebeu feedback também dos nossos ouvintes que foi muito enriquecedor. Agora hoje a gente vai para um outro transtorno, não é isso, doutor Egnaldo? Que tipo de transtorno a gente vai falar sobre no nosso divã hoje? Transtorno depressivo maior, né? É estranho a gente falar assim, será que tem um maior, um menor, mas são as características, né, que a gente vai observando. Então hoje estaremos falando sobre transtorno depressivo maior. Não confunde tanto TDDH, né? Pois é, eu já ia falar, é o TDM, esse aqui é um pouquinho mais simples de falar, né? Exato. Então vamos nessa, vou soltar a vinheta pra gente já começar o nosso No Divã da 316. Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Muito bem, está no ar então o Divan, no Divã da 316, com o doutor Egnaldo Pinheiro. E você que está chegando aí, convida aquela pessoa que você entende, que você sabe que precisa ouvir sobre esse assunto. Já manda o link da 316 aí, ajuda a baixar o aplicativo, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, chama a galera para escutar agora o nosso quadro
com o tema transtorno depressivo maior, tá bom? Então vamos nessa. E você pode mandar tua mensagem também, tirar sua dúvida, deixar o seu comentário no nosso WhatsApp 11-930-03-0316. Doutor Ignaldo, a gente já começa com essa perguntinha básica, né? O que é então o transtorno depressivo maior, doutor Ignaldo? Isso. Transtorno depressivo maior, Nayan, ele é conhecido também como a depressão clássica, né? A gente fala, geralmente, quando você conversa com alguém, a pessoa fala assim, ela tá depressiva, né? E aí quando a gente vai pesquisando, a gente vai lá, lembrando que eu tô sempre checando o DSM-5, a CID, né? Que são os nossos manuais de transtornos, de a classificação mental para o trabalho que os médicos utilizam e a gente também, tá? Então na área da saúde. E o transtorno depressivo maior é aquela depressão clássica, né? Que ela incapacita, deixa a pessoa incapacitada, né? É um transtorno psicológico, uma condição incapacitante que tem seu principal sintoma o humor deprimido e a perda de prazer em atividades que geravam alegria. De repente você encontra com alguém, né? Aquela pessoa que fica muitas vezes no seu quarto, não tem energia para levantar, a gente vai estar falando sobre isso, né? Ela começou a perder o prazer de viver, né? Resumidamente, ela perdeu o prazer de viver, não sabe que ela mesma consegue entender isso, mas não tem mais gosto pela vida. Alguém chega para você e fala, eu não vale mais a pena, não gosto de viver, o que aconteceu? Então esse é o transtorno e ele tem uma característica própria, né? Para poder se observar isso. Então a gente já começa a avaliar e uma das coisas importantes que a gente sempre pede, geralmente, vou repetir o que eu falei semana passada e sempre tenho falado, muitas vezes a pessoa chega ao psicólogo, ao psiquiatra, depois de ter passado pelo exame médico clínico. Se não fez, geralmente a gente pede para que busque também estar cuidando da saúde, olhar sua parte clínica também. Então, é importante a gente observar isso. Então, resumidamente, o transtorno depressivo maior, e a gente vai estar falando sobre algumas características dele, ela é aquela depressão clássica, quando a pessoa começa a se embotar, fechar para dentro de si, não consegue, não tem prazer de fazer aquilo que ele gostava muito de fazer e você convida aquela pessoa, não quer mais, não tem prazer de viver. Muito bem. E só antes da próxima pergunta, que a gente vai falar um pouco sobre essas características, né? Qual a porcentagem dos casos, o doutor Ignaldo, que de repente as pessoas não conseguem entender, aceitar, talvez, não sei, ou enfim, identificar que estão com essa depressão clássica? Eles simplesmente se fecham no seu mundo e continuam daquela forma como se tivesse tudo normal. Acontece isso ou em algum momento ele percebe, ou alguém da família percebe e tenta resolver? Tem gente que consegue conviver dessa forma até o final da vida. O que isso teria pra gente em relação a isso, essa questão da percepção? Então, se eu não me engano, mais de 15% das pessoas que procuram, depois assim, só checar lá no DSM-5, se eu não me engano, mas é nessa faixa de 8 a 15% ou mais um pouquinho, as pessoas que vão lá procurar saber, quando procura fazer um exame, tudo, vão perceber que estão vivenciando um momento depressivo, dentro daquelas características que se enquadra na questão depressiva. É importante a sua pergunta, Nayan, porque é o seguinte, a pessoa viver em depressão, ela não consegue, é muito ruim ficar a vida toda, tem um período e ela precisa sair desse quadro depressivo. Tem tratamento, tem condições, a gente vai estar observando isso, e é importante que ela procure viver, porque vou acabar passando por esse momento que a gente não percebe, né? É que muitas pessoas, se ela vai se afundando muito no quadro depressivo dela, ela tem uma tendência muito grande o suicídio. Então, geralmente a gente fala muito em suicídio no Setembro Amarelo, porque é aquela campanha, né? Mas muitas vezes você vai encontrar uma pessoa que conseguiu tirar a vida,
né? E aí alguém vai comentar, era a depressão que ela estava vivenciando, e o ser humano, ele tenta sair de uma dor, né? Igual essa questão que nós estamos falando ali. Ela entra numa questão incapacitante de que ela perde o prazer de viver. E é interessante que nessa questão embora na questão depressiva, em alguns casos, a pessoa não pense naquele momento de tirar a própria vida, mas se ele vai se afundando, se ele vai deixando acontecer, ele vai perdendo esse gosto, aí ele acaba começando a ter essas ideações. Entendi. Então a gente precisa tomar um certo cuidado, sim, né? Então a gente pode dizer que na grande maioria dos casos não tem como a pessoa conviver com isso e sobrevivendo, né? Com uma depressão clássica, né, doutor? É muito difícil. A questão da depressão clássica, que é o depressivo maior, né? A gente vai perceber aqui que é uma questão que ela vem num curto prazo e ela é muito forte, vamos dizer assim. Sim. E a pessoa logo já procura, porque é diferente quando você vê uma pessoa com aquele prazer que estava fazendo tudo, de repente aquela pessoa desaparece. Você vai conversar com aquela pessoa, ela está dentro do seu quarto, ela não quer fazer mais nada, ela perdeu esse prazer. E isso é angustiante para ela. O que vai acontecer que mostra justamente isso, que as outras áreas da vida dela começam a ser afetadas, família, trabalho, estudo, e aí ela começa a ter aquele problema da autocobrança, né? Aquela angústia que os outros falam e ela também se cobra, aí chega um momento, e aí que vai se apertando, né? Que aí chega um momento que ela acha que não tem motivo para viver. Entendi. Então são os cuidados que a gente precisa ter, e muito. Entendi. Bom, dito isso, 10h18 agora no horário oficial de Brasília. Vamos para as características, então, né? Tem alguma característica específica que identifica esse transtorno depressivo maior? E qual seria essa característica, doutor? Sim, Nayan, a característica essencial, como nós falamos desse episódio, que pelo menos em 2 semanas, olha, repare bem, num período de 2 semanas, durante esse período, a pessoa está com humor depressivo, né? Ela perde o interesse, o prazer em quase todas as atividades. Esse é o primeiro critério que a gente vai observando, né? Que lá no DSM nós vamos encontrar critério A, B e C. Então, no critério A, o primeiro deles, o que a gente vai encontrar é justamente isso, aquele humor depressivo, né? Ou seja, aquela pessoa que ela se percebe que ela perdeu a vontade, ela não quer nem falar muito sobre isso. Se você pergunta, ela às vezes também não consegue entender o que está acontecendo com ela. Tem aquela pessoa que vem muitas vezes o choro, né? Que é um dos sintomas. Ela tá ali, é chorosa, você não sabe o porquê. E aí no trabalho, por exemplo, a pessoa começa a perceber, daqui a pouco ela já tá não querendo ir pro trabalho, não querendo nem levantar a cada manhã. E aquilo que ela gostava de fazer, tinha prazer de fazer, ela começa a ter aversão, ela não quer mais fazer, ela não consegue fazer, e isso atinge todas as pessoas. Vamos pensar aqui, teve uma ocasião, né, que eu falei, eu coloquei a pergunta, se eu não me engano eu cheguei a falar sobre uma questão depressiva, de pastor ter depressão, né? Ele gosta de pregar, ele tá ali, ele é vibrante, mas chega numa hora, porque foi quando eu falei do burnout, né? O desgaste foi tão grande, é tão grande que muitos deles acabam perdendo as energias, ele não repõe, não trabalha isso daí e começa a entrar na depressão, e muitas vezes entra nessa depressão clássica, em que naquelas 2 semanas ele não está conseguindo, pelo menos, né, quando vai se avaliar, já tem umas 2 semanas ele não está tendo força para fazer mais nada. E a gente observa, somos seres humanos, precisamos nos cuidar em relação a tudo isso daí. Entendi. Eu só voltando um pouquinho na pergunta que eu fiz, eu tive uma e aí dentro dessa sua resposta também agora, eu tive uma experiência com os 2 amigos, foram 2 amigos que chegaram para mim e falaram assim: eu passei por um período de depressão e eu não queria ver ninguém, eu tava bem desanimado, e graças a Deus passou. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, será que essa pessoa teve depressão mesmo, né? Porque disse que passou, mas não buscou nenhum tratamento, não buscou nenhuma ajuda. Tem como a pessoa passar por isso sozinho? Existe essa possibilidade, doutor Ignaldo?
Olha, uma das coisas que a gente observa, e é interessante, né? Eu falando dentro da ciência, a gente trabalhando com ciência, a gente fala, a pessoa precisa passar por um grupo de ajuda ou pela psicoterapia para poder estar trabalhando. Mas repare bem, quando você está na igreja, ou aquela conversa no gabinete pastoral, ou então você está num grupo, muitas pessoas conseguem sair da depressão por esses grupos de apoio. Né? Quando ela consegue então colocar para fora. Entendi. E aí nós vamos entrar hoje aqui também em um outro detalhe, que é uma questão orgânica também, né? E a gente vai falar sobre isso também dentro dessas características, e é interessante estarmos atentos a isso. Por isso, quando a gente fala para alguém procurar como é que está o seu exame clínico, como é que você está fazendo, porque tem questões hormonais também, porque tem aquela depressão orgânica por causa das questões hormonais e tudo, e por isso muitas vezes o sexo feminino ou a mulher acaba sendo mais atingida do que o homem, mas o hipotireoidismo, a tireoide, ela pode afetar tudo isso daí também, questões hormonais. E a questão muitas vezes quando ele consegue se abrir, quando a pessoa se deixa ser trabalhada, às vezes ela não está percebendo, mas quando ela entra num grupo de apoio, que ela está num grupo daquele bate-papo, de conversa, de estar se colocando, né, deixando agir, ele vai sim muitas vezes estar na igreja e vai ser curado, né? Agora, até que ponto ele está se deixando ouvir e ser ouvido, né? Entendi. Então pode acontecer sim. Geralmente, o que nós fazemos no setting terapêutico é trabalhar justamente essa condição incapacitante da pessoa, né? O que está levando ela nesse momento, e ela vai conseguindo colocar para fora. Entendi. Se você consegue naquele grupo, por isso que a gente fala claramente, né? E aqui é uma rede missionária e a gente pode muito bem, devemos até falar, porque estar na igreja, estar num templo, estar junto com pessoas ajuda muito. Exatamente. E vai auxiliar nesse momento também. Muito bem. Agora, na resposta anterior, o senhor falou sobre critérios. O que seriam esses critérios, doutor Ignaldo? Então, Nayan, quando a gente começa a observar, né, ali, porque assim, eu já falei um deles, por exemplo, um dos critérios é você estar 2 semanas naquela condição incapacitante para ser reconhecido como depressivo maior. Então, dentro dos manuais, a gente vai observando sobre o que tem em cada um deles, igual o DSM e a CID, né? E uma das coisas que tem lá, a gente vai encontrar critérios diagnósticos, e eles orientam que para cada transtorno, então, ou para esse transtorno, né, a incidência dos sintomas presentes nele, eles precisam ser classificados naquela categoria, né? E quais são essas incidências, né? Esses critérios vão mostrar justamente o que são e os sintomas que a pessoa vai estar vivenciando. Então, logo no primeiro critério que eu falei, que é o A, precisa ter 5 ou mais dos sintomas presentes. Então, a gente começa a olhar vários sintomas. Então, por exemplo, no critério A, ele vai dizer que precisa ter 5 ou mais dos sintomas presentes durante o mesmo período de 2 semanas, e ele vai representar uma mudança na relação do funcionamento anterior da pessoa. Então, o primeiro que a gente encontra lá, olha, é o critério A1, é humor deprimido, né? E também nós vamos ver a perda de interesse ou prazer. E aí, quando a gente começa a observar, tem assim 5 deles, e aí já acendeu o alerta em relação a tudo isso, né? Que dentro desses critérios tem, por exemplo, o critério B vai dizer que os sintomas eles causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, ou seja, ele fica incapacitado, né? Ele é um prejuízo no trabalho, ele não consegue produzir mais, ele fica se culpando e aí ele acaba não querendo ir. Mas para o transtorno depressivo maior, o critério A e o C são fundamentais. Que o C, critério, você vai dizer que o episódio ele não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica, ou seja, não tem nenhuma condição médica ali que está afetando, mas, né, ou por exemplo, ele ter passado por algum momento, mas ele pode ter as questões hormonais, que é orgânica, então por isso ele vai ser cuidado também, tá? Então nós precisamos observar isso. E aí dentro desse critério, nós vamos observar o seguinte: a pessoa tem um prejuízo, né? Esse prejuízo é significativo porque muitas vezes a pessoa está
está começando um processo de depressão, ele fica meio lento no trabalho, mas ele está conseguindo dar conta. Né? Aquela pessoa que fala assim, você chega para ela, não é aquele cansaço natural que a pessoa se desgastou no final de semana e chega lá, tô empurrando com a barriga, não. Sim. É literalmente, ele já vem alguns tempos ali fazendo esforço, mas ele está conseguindo, ele está naquele período que seria leve, né? Um episódio leve do transtorno. Mas quando chega naquele momento que agora ele não consegue trabalhar mais, ele não consegue levantar da cama, você chega ali, né? E ele não está conseguindo mais levantar da sua cama, ele não tem prazer nenhum, isso tem aumentado muito. Quando ele vai numa avaliação e observa que já tem 2 semanas assim, ele já fala, olha, ele está num episódio de um transtorno depressivo maior. Fez os exames clínicos, não deu nada, né? Não foi orgânico, não é orgânico. Então, ele está nesse critério de um transtorno depressivo maior, precisa ser trabalhado também. Então, dentro desses critérios, vou falar 5 para você ter uma ideia. Ó, o primeiro, humor em um episódio depressivo maior, frequentemente é descrito pela pessoa como deprimido, triste, desesperançado, desencorajado, ou então aquele que fala que está sempre na fossa, né? Ele está ali e não está aguentando. O segundo é perda de interesse ou prazer quase sempre presente. Então, eles vão relatar justamente que não tem interesse para passatempo, você pode chamar para qualquer coisa, ele não está afim de fazer, ele não quer, não é aquele cansaço que ele quer, não, você perdeu o prazer mesmo. Se você falar para a pessoa, vamos jogar um futebol, a pessoa vibrar, agora ele deixa para lá, já pode começar a alertar aí, né, para quem gosta muito de futebol aí, né, outros de esportes radicais, né. O terceiro, alteração de apetite. Ele pode engordar ou pode comer muito, né? Ou então menos, ou parar, ou ele aumenta ou reduz, né? Alguns desses. Outros também, dentro desse, por exemplo, não tá conseguindo dormir, a gente vai perguntando como é que tá a sua alimentação, naquela anamnese, né? O sono, muitos vão para procurar os médicos por causa da perturbação do sono, não consegue dormir, não consegue descansar, aí vai no neurologista, procura aqueles exames e faz exame, não tem, tá tudo organicamente funcionando normal, você está entrando num processo depressivo, né? O quinto, né? Alterações psicomotoras, né? Ou seja, tem uns que ficam muito agitados e outros ficam totalmente letárgicos, né? Já vi casos, já acompanhei casos da pessoa, por exemplo, ela dormia, já tinha um escritório em casa, né? Trabalhava de casa. Naquela época ainda não se fazia o home office, mas ela montou o escritório de contabilidade em casa. E aí ela deitava, ela não conseguiu separar esse espaço, né, de trabalho para o espaço familiar, e muitas vezes ela deitava 1h da manhã, 3h, 4h da manhã, ela estava de pé e falava, tô trabalhando o dia inteiro, ela estava altamente acelerada, né? Procura médico, você precisa começar a observar o que está acontecendo, se é orgânico, se não é orgânico, vamos trabalhar o que está acontecendo aí nesse momento. Ela tem uma agitação psicomotora grande, ou então muitos vão ficar ali parados. O sexto é diminuição de energia, aquele cansaço, a fadiga que são incomuns, né? Então esses são os critérios, né? Vai até o 9º critério, eu falei até o 6º, mas tem aquele momento que a pessoa se acha assim, eu não sirvo para nada, aquela chamada desvalia, esse é o 7º, né? A pessoa, ela todo episódio dela, ela acha que para ela tudo é negativo para ela. Entendi. Ela não consegue, não serve para nada, não consegue fazer nada direito, até outras coisas que não tem nada que ver com essa pessoa, ela acha que ela é a culpada, ela traz para si. Então são critérios que a gente vai observando, vai conversando, vai acompanhando, e todos esses, vamos lembrar, pelo menos 5 deles no período de 2 semanas. Então ela está numa depressão clássica. E aí a pessoa geralmente pega ali aquele período de tratamento, o médico dá um atestado para ele, pede para procurar os profissionais de saúde, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, e vai trabalhar tudo isso aí, né? Muito bem. Bom, 10h31 aqui na nossa rede 316, 10h31, a gente manda um bom dia aqui para todo mundo que está chegando agora, né? O meu querido Afrânio lá de Pernambuco mandando bom dia aqui pro pessoal. Temos a Francineide também ouvindo a programação. Bom dia para você, Francineide. Paulo César,
né? Que também tá lá em Macaé, no Rio de Janeiro, acompanhando. Obrigado, Paulo César, pela sua companhia. O Natan Menezes, né? Colocou aqui, bom dia, Nayan. Ele tá fazendo um pedido de oração aqui pelo seu filho Emanuel. A gente vai encaminhar para a sala de oração, tá bom, Natan? Ele colocou aqui que terá inclusive uma audiência amanhã. Muito bem, beleza, obrigado, meu querido Natan, que Deus te abençoe, viu? Mirani também tá ouvindo a gente lá em Macapá, no Amapá, é da PIB lá de Macapá, colocou, já tô plugada na 316, bom dia pra todo mundo, né? Mirani Vanderlei tá lá ouvindo a gente, obrigado. Valdete também tá mandando bom dia, todo mundo que tá chegando aí, sejam bem-vindos à nossa rede 316. 10h32 aqui com a gente. Nós vamos para a próxima pergunta aqui com o pastor Eguinaldo, que é uma pergunta que eu tô curiosíssimo para saber qual é a resposta, né? Porque a gente fica naquela, será que tem como evitar esse transtorno depressivo maior, ou seja, essa depressão clássica? E aí essa pergunta pode nos dar um norte quanto a isso. Quais seriam, doutor Eguinaldo, as causas desse transtorno? Já buscando uma breve resposta na pergunta, né? Se tem como evitar, para evitarmos qualquer transtorno, principalmente as questões dos transtornos mentais, uma vida bem regrada, né? Buscar, porque muitas vezes a gente acaba sobrecarregando, a gente coloca tanta coisa na nossa agenda que 24 horas parece que não é possível dar conta, né? E aí você acaba depois ficando acumulando, se culpando, aquela questão toda. Mas dentro dessas causas também, a gente vai observar, e a gente sempre tem falado que são as pesquisas que vão mostrando, e você vai encontrar lá também, que muitas vezes a gente acaba não achando uma resposta totalmente fechada. Por exemplo, grandes perdas, por isso que quando a gente vai trabalhar alguns transtornos, e há a diferença, por exemplo, do transtorno depressivo maior para um transtorno, por exemplo, que a pessoa sofre com a questão do luto, com a perda de alguém, que é um vazio que fica dentro da pessoa, mas que isso foi causado por causa da perda. E nesse transtorno, por exemplo, depressivo maior, não entraria a questão do luto, né? Porque na realidade ele entrou num momento que pode ser orgânico, como eu falei, e ela começa a perder o sabor da vida, né? Eu lembro do meu professor que ele falava isso, perdi o sabor da vida, né? Então a gente vê assim, nós estamos sujeitos, o ser humano está sujeito a todas as vicissitudes da vida, as circunstâncias. Então tem pessoas que passam, por exemplo, por grandes perdas e conseguem passar. Outras, por exemplo, não conseguem. Elas começam a ficar traumatizadas nesse momento de grandes perdas, o estresse diário, aquela luta diária durante um período muito longo, né? Aquela pessoa que chega naquele estresse, e a primeira coisa que a pessoa encontra, você vai falar com alguém, ele não vai falar para você que está depressivo, né? Depois que ele vai entender, primeiro momento ele vai falar que ele está estressado. Estou trabalhando muito, tenho muita coisa na cabeça, tem muita coisa para fazer, não estou conseguindo dar conta, e ele não percebeu que já começou a ficar lento. Ele não tem tirado um minuto para poder repor as energias, para olhar para o horizonte, sair com a família, né? Ele não consegue porque ele tem que dar conta e não está sendo mais produtivo, nem no trabalho, nem no seu dia a dia. Ele vai perdendo esse sabor, esse prazer da vida, né? Então isso durante muito tempo. Mas também nós temos a questão, como eu disse, as questões hormonais, né? A diminuição na produção do hormônio pode estar presente também. Então a gente sempre pede, vai lá, faz como é que estão os seus exames clínicos, né? E aí a gente precisa da pessoa ir fazer aquele check-up, é muito bom, olhou lá, tá tudo tranquilo, suas taxas estão normais, por que está acontecendo isso, né? Então pode ter as questões hormonais também, pode que é uma questão orgânica, pode também a hipótese de ter fatores genéticos. Muitas vezes nós vemos de famílias e já acompanhamos, né? Que quando for conversar com a pessoa, ela falou que o seu familiar, mãe, pai, também viviam esse momento depressivo. Então, tinha alguns fatores genéticos que precisam ser trabalhados, né? E a questão, como nós falamos, essa desordem que muitas vezes no organismo da pessoa contém. Então, ela pode afetar a mente, o corpo e trazer essa depressão.
Então, a melhor forma é tentar procurar, por isso que a gente observa lá, eu gostei um dia conversando, visitando um CAPS, né? Eu gostei muito visitando um CAPS, conversando com um psiquiatra lá, e ele foi bem claro, né? Quando ele estava falando, olha, eu ouvindo a palestra dele, ele começou a falar, olha, sol é muito bom, né? Os nossos pais já ensinavam, né? A gente precisa tomar o sol por causa da vitamina D, né? A gente às vezes acha que não, que é brincadeira, então aquela questão de tomar o sol, fazer caminhada, né? Alimentar bem. Sim. E alimentar bem não significa comer muito, né? O alimentar bem é ter uma alimentação de qualidade, né? Buscar o lazer, né? Aquela caminhada natural ou caminhada, um exercício físico que você possa fazer, que você está trabalhando, tudo isso ajuda a preservar a saúde mental também, né? Então a pergunta já está aí, ó, como é que eu posso então preservar? Se eu não fiz nada disso ainda, eu posso pensar em começar a trabalhar isso, avaliar como é que está a minha vida, se eu estou meio cansado, se eu não estou, o que está acontecendo, e nesse momento é muito bom. Por isso que aquela pergunta, quando você falou do amigo, que ele falou, olha, eu tive depressão e saiu, talvez ele não tenha explicado como que ele saiu, né? Mas nós estamos falando que ele não teve a depressão, ele teve. E muitas vezes ele pode ter feito justamente um tratamento clínico, né? E nesse tratamento clínico, o organismo dele chegou a dentro de uma normalidade, cobriu aquela deficiência que ele estava precisando. E isso trouxe o ânimo, trouxe novamente o descanso, muitas vezes aquela semana de descanso que ele tirou, o contato com as pessoas no seu círculo religioso. Então é importante tudo isso. Legal. Então, ajuda, né? Sim, eu já que nós estamos aqui no Divã da 316, né? Claro que não posso perder essa oportunidade, né, de sentar no sofá do Dr. Ignaldo, né? acredito que o pastor Elber deve aproveitar muito, né? A cada quinta-feira aqui, então assim, eu tenho que aproveitar essa oportunidade também. Eu tive uma experiência, Dr. Ignaldo, né? Dentro daquilo que o senhor está falando aqui agora, e aí me fez lembrar isso. Em 2020, né? Logo que estourou a pandemia, eu trabalhava numa rádio local aqui em Pedro Canário, e eu trabalhei por quase 14 anos, são 13 anos e meio. E sim, é uma história, né? É toda uma trajetória dentro da empresa. E de repente, nós chegamos a um ponto final, né? Dessa história. Mas antes de acontecer isso, já tinha mais ou menos uns 2 anos, né? Que eu tava trabalhando, mas não tava mais feliz, né? A responsabilidade aumentava cada vez mais, eu ficava realmente muito sobrecarregado, o relacionamento com os meus superiores já não estavam mais, vamos dizer assim, leve, né? Era muita, a gente acabava discutindo bastante, e então a coisa já não teve briga nem nada não, mas assim, a coisa já não estava fluindo. E aí, eu cheguei um momento, já no finalzinho, né? Antes de acontecer o meu desligamento da emissora, eu percebi que eu não tava normal. Eu percebi que tinha alguma coisa diferente. A gente à frente da igreja, tendo responsabilidade, eu também era coordenador da rádio na época, então você tem ali uma responsabilidade grande, e dentro de casa também, você o mantenedor, o chefe da família, então são várias responsabilidades, e você não às vezes percebe que você também tem fragilidades. Então, eu cheguei um momento que eu entendi que eu não estava mais normal. Por quê? Eu estava ficando cansado demais, eu ia trabalhar sem ânimo nenhum, a folguinha que eu às vezes arrumava, não é que eu tinha não, é que eu dava um jeito de arrumar, eu só queria dormir e ficar trancado no meu quarto sem falar com ninguém. E aí, depois de mais ou menos uns 2 meses que eu tava nesse ritmo, sabe, começando a me retrair, e eu não sou esse tipo de pessoa, eu gosto de estar no meio de gente, eu gosto de conversar com as pessoas, eu cheguei pra minha esposa e falei assim: Claudiane, eu não tô bem, eu não sei o que tá acontecendo comigo,
Se fala muito sobre depressão nesses últimos anos e eu não sei se eu tô entrando numa, mas que eu tô bem, eu não tô. E aí eu parei assim, fiquei conversando mais de 2 horas com ela e comecei a falar tudo, jogar um monte de coisa pra fora, de coisas que eu ficava trancando dentro de mim, que eu queria de alguma forma preservar ela. Não queria encher a cabeça dela também com os meus problemas de trabalho e até mesmo da igreja. Mas aí, aquele momento que eu falei que eu não estava bem, eu decidi colocar um monte de coisa pra fora. E aí ela ficou preocupada comigo, orou pela minha vida, disse que a gente ia tentar aí iniciar um acompanhamento psicológico. E só que a partir daquele momento que eu sentei com a minha esposa e conversei, jogou um monte de coisa pra fora, as coisas começaram a voltar ao normal. Eu tinha mais ou menos uns 60 dias que eu não estava bem, que eu estava me sentindo bem, assim, desanimado, cansado, começando a me retrair, começando a me recantear, como diz aqui na Bahia, lá na Bahia. E quando eu coloquei isso pra fora, quando eu conversei com ela, quando eu me entreguei, quando eu fui sincero, eu expus essa situação, as coisas começaram a melhorar. Então, eu não sei, eu não consigo identificar se eu estava entrando numa depressão ou se era realmente um momento de muito cansaço e estresse. Mas eu sei que depois que eu coloquei pra fora, as coisas começaram a melhorar. O que poderia ter acontecido comigo nesse momento, doutor Ignaldo? O que de repente aconteceu? Você pode me dar um norte aí em relação a essa experiência? Você conseguiu entrar num momento de catarse que a gente fala, né? Uhum. Você conseguiu colocar para fora e Nayan, é interessante a gente observar isso, porque você se ouviu, você se viu, e chegou um momento em que você conseguiu colocar isso para fora. O setting terapêutico é justamente isso que acontece. Embora eu sendo psicólogo não vou tratar da minha família, mas você no seu momento de confiança ali junto com a sua esposa, e ela pôde te emprestar um ouvido a ponto de você conseguir fazer essa catarse, colocar isso para fora e perceber que você se percebeu que não estava bem. E é interessante porque muitas vezes o que acontece? Às vezes a gente não se percebe, às vezes a gente não aceita, e o outro que vai perceber isso. E quando o outro percebe e você ouve o outro e vai encaminhar, você vai chegar nesse resultado que você conseguiu chegar, né? Então, assim, é um momento que você estava num estresse grande, uma autocobrança possivelmente grande, porque não estava conseguindo caminhar, e você conseguiu falar sobre isso e ver, sentir o apoio, o cuidado, você se expôs, isso não as suas fragilidades naquele momento, o que estava te incomodando, e ao seu ouvir você conseguiu achar o caminho, achar o norte novamente. Então o que a gente faz é trabalhar isso com a pessoa, né? Ali no setting terapêutico. Por isso que, por exemplo, no seu caso não era um caso orgânico, né? Era um caso emocional mesmo que estava te afetando, possivelmente começando, vou dizer assim, estaria entrando numa depressão leve, você estava conseguindo trabalhar, você estava conseguindo fazer, mas por ouvir que a depressão, que muitas pessoas ficam incapacitadas, você conseguiu colocar isso para fora. Quando você coloca isso para fora, você se ouve. E é tão claro e nítido, porque você consegue reproduzir isso para mim agora, falando sobre o que estava acontecendo. Muitas vezes a gente não consegue, muitos não conseguem, só perde a vontade, não quer ir, está muito ruim. E vou dizer para você, muitas vezes a gente para dentro porque a resposta, ela não é o psicólogo que tem a resposta é da pessoa, ela tem ali, e ela precisa assumir, né? E a questão toda é justamente essa: vale a pena continuar nesse trabalho, não vale? O que você precisa fazer? E você percebeu, não, quando colocou, não, agora eu estou conseguindo me organizar, reorganizar, vamos trabalhar outros objetivos. Dentre tudo isso, nessa sua conversa, outras coisas vieram, com certeza, e você conseguiu achar isso aí, ou seja, sair de um processo que você estava entrando, possivelmente entrando num processo depressivo, mas conseguiu sair a tempo, né? E tem outros que não conseguem. Verdade. E foi muito importante essa conversa, assim, em todos os sentidos, porque foi a partir dali que a gente começou a orar um pouquinho mais em cima disso, e aí a gente pediu uma saída pro Senhor, né? Pro Senhor nos dar uma direção, para Ele nos mostrar um momento, um lugar, uma circunstância para isso melhorar. E foi logo assim,
depois de, sei lá, talvez 30 dias, não passou muita coisa disso, aconteceu o meu desligamento da rádio. Isso fez muito bem para minha saúde, e dali em diante eu comecei a empreender, comecei a fazer coisas para mim, e minha vida melhorou assim 300%. Então, a gente tá falando de uma questão psicológica aqui e tal, falando com um doutor, um psicólogo, mas também um pastor, e essa parte espiritual, ela é extremamente importante, a gente buscar ao Senhor uma resposta, uma saída. Isso foi isso que aconteceu comigo. Eu desabafei, eu coloquei pra fora, contei tudo, isso me ajudou, me deixou leve, como o senhor falou, eu consegui me ouvir, né? Consegui também um ouvido amigo, e pedindo a Deus uma saída, e Deus foi lá e as coisas se encaixaram, e com talvez menos de 60 dias eu já tava assim, uma outra pessoa. Voltei a ser o Nayan, voltei a ter meu entusiasmo, minha motivação, meu sorriso no rosto, minha vontade de estar com gente, de ver gente, de cuidar de gente, e enfim, estamos aqui até hoje para a glória de Deus, e muito feliz pela obra que o Senhor está fazendo. Nayan, sim. É muito legal, assim, eu agradeço pela sua colaboração ao falar da sua experiência, porque a gente sabe que quando a gente vai falando aqui sobre a questão da ciência, da psicologia, o trabalho todo que é feito, a gente acaba tendo cuidado para não misturar, né? Porque tudo, a gente tem um conselho, né, de psicologia, aquela questão toda que a gente vai trabalhar o conselho de ética. Mas nós não podemos negar de forma alguma que uma rede de apoio, de ajuda, ela é fundamental, principalmente. Por exemplo, você está ali no setting terapêutico, a pessoa que está ali, ela pode ser um evangélico ou não, mas a gente vai respeitar a questão da fé daquela pessoa, né? Se ela está se sentindo bem, e isso é importante. E repare bem, às vezes as pessoas deixam de estar nesse círculo de cuidado, e a igreja é um lugar que você também trabalha isso, né? A gente procura investir. E o que você fez? Oração, o cuidado, você ouviu, você pôde estar presente ali e saiu do trabalho, mudou o emprego. Isso, olha só, né? A resposta veio com 30, 60 dias para você, isso é fundamental. Então a pessoa, muitas vezes, ela vai estar ali no meio numa escola, num grupo, ali se torna um grupo terapêutico. Muitas pessoas não percebem, mas quando você está ali naquele momento de estudo, aquele bate-papo, conversando e se conhecendo, você também começa a vivenciar um grupo terapêutico, como a gente tem vários grupos, né? A pessoa que, por exemplo, um adicto de álcool, os alcoólicos anônimos, uma pessoa que tem adicção com drogas, os narcóticos anônimos. Então, são grupos terapêuticos que ajudam também. Além dessas pessoas passarem por um setting terapêutico, elas também participam de um grupo terapêutico. E a igreja em si também, ela se torna um grupo terapêutico abençoador na vida da pessoa. Sim. Isso é verdade. Doutor Ignaldo, sobre o transtorno depressivo maior, que a gente está falando, essa depressão clássica, como é que a gente trata isso? Tem cura? O que o senhor pode falar pra gente em relação a isso? O exemplo já tá aí, o Nayan, que já vivenciou ali um processo e está se cuidando a partir daí. Porque repare bem, olha a sua experiência, como que você também agora tem se cuidado mais em relação a quem é o Nayan e como que vivencia. Você fala, olha, eu gosto de estar com pessoas, e se eu estou num momento que eu não estou conseguindo ver pessoas, alguma coisa está errada, né? E aí o tratamento, né, a gente observa, começa aquela questão do diagnóstico, né? A gente tem uma disciplina na área da psicologia, que é o psicodiagnóstico, a gente vai observando sobre isso. Então a primeira coisa que a gente observa é o seguinte: para poder se diagnosticar se é um transtorno depressivo maior, né, ou qual tipo de transtorno depressivo que a pessoa esteja vivenciando, é o psiquiatra, o psicólogo que vai trabalhar através dessas observações dos sintomas, aqueles critérios físicos, né, os sintomas físicos que a pessoa está vivenciando, desde a insônia, né? E aí é interessante porque que a gente pede uma comprovação, que a gente pede para a pessoa trazer e procurar os exames clínicos, e muitas vezes ela já foi encaminhada de lá, né? O médico fez todos os exames, não é questão hormonal, não o orgânico dele está funcionando, mas ele está vivenciando essas angústias, e ele vai falar, procura um psiquiatra, porque o psiquiatra ele passa a medicação, né? Que é a questão de humor, questão ou inibição de humor, ou então que possa
vivenciar. E procura um psicólogo para conversar, porque eu sei que é um pouco, e a gente também fala, tem a rede pública, mesmo que demore, procura a rede pública, procure atendimento social, para poder vivenciar esse momento, porque você vai no psiquiatra, ele vai te ouvir, ele vai cuidar de você e ele vai passar uma medicação. Você vai tomar a medicação, vai ter a melhora, mas e os traumas e as questões que te levaram àquele momento? Você precisa jogar para fora, fazer essa cartaz, né? Muitas vezes você vai usar a medicação por um tempo, dependendo do momento de crise ou não, né? E outras pessoas, a gente também tem que estar atento, que tem pessoas que, dependendo da questão dela, a questão genética e tudo, ela vai tomar a medicação por muito tempo. Outros tomam por um espaço curto de tempo, mas é fundamental que ela possa ir no set terapêutico, procurar trabalhar com um psicólogo para poder se conhecer por um tempo e até mesmo dar continuidade no seu dia a dia. É o autoconhecimento. Algo que você fez assim logo de início. Então, te ajudou muito. Então, o tratamento também, ele é feito com acompanhamento psicólogo, como eu falei, do psicanalista, né, através da psicoterapia. Ele pode ser feito também pode não e deve, né? Essa questão orgânica, e é interessante porque quando a pessoa ela entra no tratamento, né, se é orgânico, ela vai regular toda a questão do organismo dela, tá? E muitas vezes é aquele abatimento mesmo por falta de vitamina, algumas coisas que está acontecendo no organismo mesmo, tá? E aí vai procurar os profissionais na área da saúde, como o psicólogo ou o psicanalista. Deixa eu só trazer uma diferençazinha aqui, né? Sim. E quando a gente fala psicólogo, psicanalista e psiquiatra, tem diferença, tá? O psicólogo, a gente trabalha e tem a gente fala das abordagens. Tem o cognitivo comportamental, que é o TCC, tem o psicólogo jurídico, tem o psicólogo escolar, tem o psicólogo na área dos esportes, né? A gente pensa assim que essa equipe toda que trabalha ali, nós já vimos, né? Algumas pessoas que pararam os esportes porque não estavam tendo rendimento, estavam angustiando. Nós vimos algum tempo atrás em Olimpíadas, que a pessoa depois passou pelo psicólogo esportivo, e logo depois voltou e conseguiu conquistar a medalha que ela buscava também. E tem o psicanalista, que o psicanalista é daquela linha freudiana, né, que vai trabalhar em relação também à psicoterapia. Já o psiquiatra, ele trabalha com a parte medicamentosa também, além dele dar atendimento na questão, conhecer a questão emocional, mental, ele principalmente trabalha com as medicações. E aí a gente precisa muitas vezes falar para a pessoa, olha, procura um psiquiatra, porque ela está às vezes numa crise um pouco de humor muito alterado, e aí ele precisa tomar às vezes um antipsicótico, um antidepressivo para poder regular. Então são essas questões. Quando fala psicanálise e psicólogo, são as abordagens, né, as linhas da psicologia que a pessoa trabalha, e todos são psicólogos, vão trabalhar o cuidado emocional. Não passamos medicamentos, isso é fundamental. Só o psicanalista, só o psiquiatra que passa medicamentos. Então, passou por esses profissionais, né? Ele foi para o clínico, passou pelo clínico, fez todos os exames estão normais, então, e ele continua naquele período já umas 2 semanas que está totalmente naquele abatimento, e essa pessoa precisa procurar, então ele vai encaminhar para um psiquiatra. O psiquiatra vai passar a medicação, vai pedir para retornar, vai fazer aquele acompanhamento, e muitas vezes ele vai falar, procura um psicólogo, vai conversar. Você precisa colocar isso que está para fora. Quando ele passa por esse tratamento também, aí o que acontece? Quando ele começa a trabalhar isso, pode acontecer justamente ele feito bem orientado, e isso no transtorno depressivo maior, que vai chegar naquela pergunta que você fez, né? Se pode viver muito tempo. A pessoa passa por esse momento na faixa de umas 4 semanas, ou seja, um mês. Na 4ª semana ela começa a ter sinais de melhora, né? Começa a desaparecer esses sinais da depressão. O que é adiantar? O que se orienta? Que ela continue o tratamento com o psicólogo, ou o psicanalista,
né? Continue a psicoterapia para poder se conhecer, para trabalhar a si mesmo, para que evite que aquele momento depressivo volte. Porque se é algum trauma, alguma questão que ele tem guardado lá, ele vai precisar de acompanhamento e é bom poder dar continuidade. Então, muitas vezes para-se o tratamento medicamentoso, né? E continua apenas o recomendado, que é as psicoterapias, a terapia para poder trabalhar essa depressão, trabalhar o que levou aquele momento, né? Já que ele não sabia o que precisou de conhecer, o que ele tem que conhecer de si mesmo, e trabalhar esse humor, trabalhar as questões que levaram a pessoa ao sofrimento, né? Porque uma das coisas que nós vamos observar, igual você mesmo falou, que em 2020 para cá nós temos observado que muitas pessoas estão vivendo sofrimentos causados por causa da pandemia. Desde a mudança da história, né? Alguns conseguiram dar uma volta por cima na questão do trabalho e tudo, mas quando entramos na pandemia, não sei quantos perceberam, mas muitos pensaram que vai ser uma coisa rápida, uma semana, 15 dias, e olha, nós ainda não tivemos aquela notícia assim da seguinte forma: acabou a pandemia, né? Nós estamos voltando às normalidades, mas continua com os mesmos cuidados. É verdade. 10 horas e aí, Nayan, sim, a gente observa isso acontecendo, né? É interessante dar atenção em relação a isso, sobre esse cuidado, esse tratamento. Pode falar aí. Não, tranquilo, é porque acho que deu uma travadinha aqui, eu achei que você tinha parado de falar. Mas nós recebemos aqui uma mensagem do Marcos Vinícius, que é lá de São Sebastião, estado de São Paulo. Ele compartilhou com a gente aqui o seguinte: assunto muito importante para todos, depressão é muito sério. Ontem estava conversando com uma jovem sobre isso, ela queria se matar, orei junto com ela, mandei ela procurar um profissional e não pude deixar de falar de Jesus para ela. Tá aqui compartilhando a experiência que ele teve, né, ontem, o Marcos Vinícius. E nós temos também aqui uma pergunta que foi feita por um ouvinte. Ela colocou aqui, ela colocou aqui o seguinte: pastor, qual a diferença da depressão em si para os momentos depressivos? Existe essa diferença, pastor Aguinaldo? A realidade é que a gente vai falar que a pessoa passou por um momento de melancolia ou depressão leve. Por exemplo, o seu exemplo assim caiu como a luva hoje, né? Porque você viu um momento em que você deu conta mas assim, perceba, você precisou parar e colocar isso para fora. Né? Então, assim, ela pode ter entrado num momento de depressão leve em que ela conseguiu dar conta em relação do que estava fazendo até o momento de, por exemplo, tirou uma férias, descansou, começou a colocar a vida nos eixos, ela conseguiu dar continuidade no dia a dia. Então isso é importante. O problema da depressão é que aqueles critérios todos, por exemplo, e muito obrigado pelo testemunho do irmão que até orou pela menina, falou de Jesus, e isso é importante para ela perceber que ela é amada, essa pessoa, né? Então, no critério A9, para você ter ideia, os pensamentos de morte, ideação suicida ou tentativas de suicídio são comuns nesse momento de angústia tremenda de depressão. Então, os pensamentos variam desse desejo passivo de para mim não vale a pena viver, podia era morrer, né? Até chegar a não querer acordar pela manhã, né? A pessoa fala, e quantas vezes a gente já ouviu isso, né? A pessoa fala assim, minha vontade é de dormir e não acordar mais. Sim. São coisas, são alertas, coisas que a gente precisa estar atento e chamar essa pessoa para conversar, né? E aí a pessoa às vezes vai falar assim, eu acho melhor, por exemplo, na família, fulano ficaria melhor se eu não estivesse aqui, né? Então, assim, olha, que conversa é essa? Por que está acontecendo isso? Repare que esse é um momento já mais profundo. A pessoa já está naquela depressão, ela não está vendo uma solução, e não é que ela queira se matar, mas é que ela quer tirar essa dor que ela está vivenciando. Ela acha que ela não é mais útil.
e aí começam a trabalhar isso. Então, quando a gente começa a perguntar com as pessoas, a gente fala, você tem ideação suicida? E elas às vezes não conseguem entender. Você tentou se matar? Você já pensou em se matar? Já, várias vezes. E aí, né? E vamos começar a trabalhar isso daí. E a gente chama uma rede de apoio, porque quando a pessoa está nessa possibilidade de risco, a gente comunica para a pessoa, se ela for maior de idade, né? Fala, olha, nós vamos precisar de alguns contatos e vamos entrar em contato com a sua família. Você precisa estar debaixo de um monitoramento, né? Tem que estar sendo observado. Se é uma criança, a gente comunica logo os pais, para não deixar a pessoa sozinho, evitar alguns lugares, quem mora em apartamento, por exemplo, evitar de ficar próximo de janela. Sim. Todos esses cuidados são importantes, né? Não que a gente faça, a pessoa vai fazer, ela está com risco grande para poder fazer, porque ela está perdendo a vontade de viver. Sim. Né? Então, respondendo ao nosso ouvinte aí, o que acontece você pode sim passar por um momento leve de angústia, a ponto de chegar quase a um momento depressivo leve e sair. Mas o que tem que estar atento é que muitas vezes a pessoa vai deixando esse tempo passar, achando que o tempo vai resolver, e aí não resolve. E o risco é maior. É isso aí. Outro ouvinte perguntou aqui o seguinte: doutor Ignaldo, meu pai tem 92 anos e há um ano nós temos notado que ele vem cada dia mais ele está incluso nele mesmo, né? Foi essa a expressão que ela usou. Ele passou por 3 internações e nesse período ficou 16 na UTI, 16 dias, acredito. Depois disso, ele tem medo do abandono. Ele pode estar com depressão? Essa é a pergunta da ouvinte. Olha, é bom investigar, sim, né? É bom estar investigando na época, porque quando a gente observa também, sabe que nas pesquisas mostram um número grande de pessoas de pessoas de idade que entram nesse processo depressivo maior quando, por exemplo, são levados para asilos, para internações, ficam no cuidado de outro, e muitos deles desistem de viver. Não sei se você já ouviu, né, alguém falar isso, né? Fulano desistiu de viver. Você vê que eles estão trabalhando, fazendo tudo, os médicos estão ali, mas a pessoa falou assim, olha, para mim já não deu. O organismo responde. E ele responde justamente deixando. E aí na questão da idade vem a senilidade, né? A pessoa está entrando num processo de demência, também pode ser uma depressão causada por causa da sua demência, né? E é muito interessante porque nós valorizamos muito, né? Aquela mente ativa. Então é muito legal quando você encontra uma pessoa, você fala, fulano tem 90 anos e tá lúcido, lembra de tudo, né? Mas tem muitos que você vai encontrar que ele já está começando e ele precisa de estímulo, né? Precisa de estímulo, precisa de alguém que ali está presente, porque nem todas as pessoas, por mais que sejamos da família, né? Às vezes nós estamos tão corridos que não temos a paciência de conversar com uma pessoa de idade, né? Não estou dizendo que seja o caso, né, desta família, mas é que a gente vê naturalmente. Sim. E a pessoa, por exemplo, uma pessoa de idade, de uma certa idade, depois que passou, não vou falar 50 não, porque eu já estou nessa área, né? Nessa faixa. Depois que chega uma certa idade, o que ele tem? Ele tem justamente as dificuldades, as limitações motoras, físicas, fisiológicas muitas vezes, e ele depende do cuidado do outro. Pensa naquela pessoa que batalhou a vida inteira, né? E agora precisa estar, e sempre cuidou, não aprendeu a ser cuidado, nós temos esse detalhe também, e agora está debaixo de cuidado de outra pessoa. E essa pessoa, por exemplo, muitas vezes, e a gente vai encontrar isso, e já vivenciei isso, né? De você, um senhor em que quem ia cuidar dele era a sobrinha, que é uma jovem. A questão daquele recato dele, a preocupação, né? A vergonha é muito grande. E aí precisa se cuidar. Então, muitas vezes eles acabam se fechando mesmo, além da questão do cuidado, e aí vai achando que só está dando trabalho. Essas pessoas precisam de carinho. Entendi. Precisam de ser ouvidas, né? Mesmo que ele repita a história dele 100 vezes, você já conhece de
psicólogo, mas se puder ouvir, parar um momento e trabalhar isso com ele, ajuda demais. Legal. Então, o que a gente diz para essa família, né, é justamente, pode sim, é bom se observar, né? Eu não vou rotular, dizer senão ele está com depressão, mas ele pode estar entrando por vários motivos num processo, e pode ser cuidado e mudar essa história. Ok. Temos uma irmã que ela colocou assim: bom dia, graça e paz, pastor Nayan, pastor Ignaldo, é muito bom ouvir essas palavras do psicólogo, um conselho para mim é edificante, belas palavras, me sinto bem ouvindo esse programa, com a alegria de vocês, fico também muito feliz com a nossa rede missionária, é uma bênção em minha vida. E aí ela fala que tem uma neta que, se ela chorar muito, fica como se estivesse engasgada. Eu acho que a famosa, na Bahia a gente chama de calundu, né? Ou birra. E aí ela tá perguntando se isso é algum transtorno, né? A gente falou um pouco sobre isso, acho que semana passada, né? O que o senhor pode dizer para ela, doutor Ignaldo? Muitas vezes, a gente só precisa estar investigando, né? Porque o que acontece, Nayan? A gente tem falado aqui sobre transtornos, a gente tem falado de depressão, que é algo que, se você observar, o que mais nós vamos observar, principalmente depois da pandemia, já era falado, que é a questão da depressão. E muitas vezes nós não gostamos, né, de ser classificados ou taxados ou rotulados de um momento depressivo. A criança, ela tem um momento dela também. Eu não falei aqui, né, não coloquei, mas nesse transtorno depressivo maior, a criança pode ter, só que a diferença é que ela não vai ficar com o humor rebaixado, igual nós vimos. Às vezes ela entra numa agitação muito grande, ela fica muito acelerada, é um quadro diferente. Sim. Então precisa se observar. Nessa criança, por exemplo, o que está acontecendo? Tem pessoas que fazem e choram tanto, né, que ela começa a soluçar e perde a respiração mesmo, porque não consegue dar conta daquele momento. O melhor observe qual é o momento que ela está acontecendo isso, o que tem levado ela a chorar, tente conversar com ela para que ela possa, por que você está chorando, né? Eu não sei, não sabe, então vamos tentar descobrir. E aí sim, a frequência, né? A frequência disso. A frequência, o que está acontecendo, o que faz ela entrar naquele momento. E aí nós temos vários psicólogos que são especialistas em crianças, né? Infantil, e aí é bom procurar, sim, e vai avaliar. Porque a gente vai ver a diferença não só no choro, Nayan. A gente vai ver a diferença também, por exemplo, que alguma coisa está acontecendo na escola, ela às vezes não está conseguindo ter um bom aprendizado. O bullying na escola muitas vezes afeta tudo isso, e a criança não quer mais ir para a escola. Então, assim, são várias coisas que precisam investigar. Assim como, falando do transtorno depressivo maior, nós falamos dos critérios, né? E o que vai mostrar isso? Que a pessoa, ela está vivendo prejuízos, resumindo, né? Voltando aqui, recapitulando, ela começa a viver prejuízos em todas as esferas, no relacionamento familiar, no trabalho, ela não produz mais e ela começa a não querer trabalhar e começa a não conseguir ir mais para o trabalho, no meio social, ela vai se desligando. Então precisa estar observando isso. Diferente do senhor, né? Como a irmã falou ali, porque ele, por exemplo, já aposentou, já acabou, né, aquele período que tinha que estar indo para o trabalho, então tem que ser um momento de trabalho diferente com ele. Entendi. Bom, 11h10 aqui na nossa rede 316, a gente chega aqui à nossa parte final com o doutor Ignaldo, sempre gratos a Deus pela sua vida, doutor Ignaldo, e eu queria que você ficasse à vontade, se você tem alguma palavra final, alguma consideração final aí sobre o nosso assunto de hoje, que, diga-se de passagem, é um assunto também extremamente importante para todos que estão ouvindo aí, que é sobre o transtorno depressivo maior. Fique à vontade, doutor Ignaldo. Primeiramente, Nayan, quero agradecer a Rede 316, essa emissora missionária, que Deus abençoe grandemente na pessoa aí do Luiz, dos coordenadores e principalmente esse período que a gente teve junto aqui, Nayan. Que bom. Amém. Que bom poder a gente estar conversando. A sua colaboração hoje, sim, foi fantástica. Muito bom a gente poder trabalhar, e a gente percebe o quanto nós mesmos temos nossas falhas, sim, os nossos momentos difíceis, né? E aí o transtorno, a gente vai estar falando de depressão, o que mais se fala, a gente observa muito e às vezes a gente não consegue nem entender como é aquela questão do humor.
né? A pessoa está ali se retraindo. Então é importante que se dê uma atenção, que se observe e aquela pergunta que você fez, se a pessoa não tirou uma férias, não deu uma viagem, não descansou, procure se cuidar. Isso é bom para poder preservar a saúde mental, física, isso faz parte de todo momento. E agradecer aos nossos ouvintes que participaram, colaboradores fiéis aí. Verdade. Um abraço a todos vocês, espero que tenha ajudado bastante, lembrando que esse momento do Divã é um momento só para despertar, para poder ver se, olha, eu preciso ter um pouquinho mais de atenção sobre isso, né? Não é para fechar um diagnóstico, porque diagnóstico se fecha lá na presença dos profissionais fazendo todos os exames, ok? Mas já ajuda bastante. Com certeza. E, Dayan, semana que vem, transtorno disfórico pré-menstrual será para as mulheres aí, né? Mas os homens precisam também conhecer, principalmente os casados, né? Verdade, óbvio. É extremamente importante para nós isso aí. Exato. Muito importante. Obrigado, Dayan, pelo dia de hoje. Valeu, pastorzão, um abraço e até uma próxima. Espero não demorar muito de estar contigo mais uma vez. Semana que vem, pastor Welber já vai estar de volta aqui com você, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Ok. Um abração, tudo de bom para vocês. Abraço. Você ouviu Divã na 316 com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.